Bom, boa tarde, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês aqui nesse seminário aqui da Univale. Eu estou bastante feliz aqui da presença do nosso mestre Fragata aqui que está contribuindo muito com o conhecimento dele. E Éder, você é um ganhador de prêmios aí, está com 26 anos de VEG, né? Então, eu queria pôr um desafio para você, né? Na palestra agora, nessa última palestra que a gente teve, antes do intervalo, a professora Isabel lançou uma dica para os fabricantes de revestimento, né? Que seria buscar uma tecnologia talvez mais adequada para a proteção anticorrosiva mista, proteção catódica e revestimentos por barreira, né? E a VEG apresentou aqui hoje uma palestra falando do contexto, né? E das perspectivas de futuro para o mercado, tanto nacional e principalmente aqui para o Sul. Como é que você viu essa questão? Bom, eu acho que é muito importante, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente tem que olhar o passado, né? Nós estávamos trocando ideias aqui, até eu e o meu amigo Fragata, né? De como é importante a tecnologia. Para você desenvolver qualquer tecnologia, você tem que olhar o passado, aquilo que foi bom. E aquilo que for bom, você tem que aprimorar, né? Então, quando a gente olha assim nos revestimentos que tínhamos, os esquemas de pintura que a gente tinha no passado, você tem que partir para uma melhora e não você tem que piorar, você tem que melhorar. Quando você bota esquemas de proteção catódica com sistemas de impermeabilização, como foi o caso aqui do nosso poderoso Alcatrão, que tinha tanques aí que foram abertos depois de 30 anos sem nada de corrosão, é ali que a gente tem que se espelhar para o futuro, olhando aquilo que fez sucesso no passado e melhorar para a gente conseguir alcançar o futuro. Olhando assim, Richard, na questão do Sul, né, o que a gente pode em termos de melhorias de processo, em termos de pintura. Aqui nós temos uma característica que é a questão da temperatura. O clima aqui, você tem, como a Giovana falou, você tem as 4 estações em um ano. No mesmo dia, as 4 estações do ano num dia. E não foi um, não foi dois, foram vários seminários que a gente pega e quando a gente fala em esquemas de pintura, principalmente no seminário de corrosão, você pode desenvolver um melhor esquema de pintura, mas você tem um desafio de aplicar isso. Quando a gente aplica, você tem problema de exudação devido à temperatura. Às vezes não é nem a temperatura, é a combinação da temperatura com a umidade. A gente já discutiu isso em congresso. E aqui a gente tem esse clima favorável para se desenvolver esses produtos e melhorar o processo. Eu lembro uma frase do Quintela, num dos congressos, que o Quintela falou assim, a tinta boa é aquela tinta boa de obra também. Então, pensar nisso, que tu tem que ter um esquema de proteção muito bom, mas você tem que pensar também em facilidade de aplicação. Eu acho que essa é uma visão que a gente tem que ter e tem que melhorar. Então, o clima da nossa região, ele favorece esse desenvolvimento e as tecnologias do passado que a gente teve êxito de muito sucesso, nós não podemos deixar no passado, nós temos que melhorar aquilo que estava lá, né? Então, acho que essa é a minha visão. Fragata, você tem a história que ele estava falando, o passado, você tem um acervo aí de conhecimento enorme. O que você põe nessa mesa aqui? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder colocar aqui a nossa opinião, trocar ideias aqui com essas duas feras que aqui estão, Éder e o meu amigo Richard, que de vez em quando eu passo por ele, né? Mas assim, eu tenho um ponto aqui que eu gostaria de tocar, que a gente vê. As tintas evoluíram muito nos últimos anos, né? São tintas de altíssimo teor de sólidos, altas espessuras por demão, secagem mais rápida. Mas a gente vê em alguns setores que a proteção anticorrosiva ela não caminhou na mesma proporção. Os problemas de corrosão continuam existindo. Por que isso continua existindo? Na minha visão, eu acho porque ainda nós não fizemos corretamente o básico, ou pelo menos alguns setores não fizeram. O básico que a gente diz é quinas, é frestas, é cordão de solda,
não é? Tem uma lacuna no projeto, né, Isso. o Fragata? Isso. Então, toda vez que nós vamos em alguma indústria que está com corrosão, você vai lá e encontra sempre a mesma figura, né? E o professor Gentil dizia o seguinte lá, Fragata, o dia que nós resolvermos problemas de cordões de solda, quinas, frestas, pilhas galvânicas, estagnação de água, né? Porque às vezes a pessoa faz um esquema de pintura para a atmosfera urbana, só que o equipamento tem uma geometria que permite estagnação de água, mas o esquema não foi para estagnação de água, que caracteriza uma imersão, é para a atmosfera. E eu, por exemplo, como instrutor, eu sempre ressalto isso nas minhas aulas. Sempre falo para os alunos, às vezes você está diante de uma atmosfera rural, e de repente tem um lugar que estagna, a pessoa só vai olhar a atmosfera rural para especificar. O dia que chove, pH empoçada, aquele esquema dançou. Um alquídeo, por exemplo, sob condição de imersão, vai funcionar? Não vai. Então a gente ainda, para mim, a gente ainda precisa caminhar em alguns setores, não estou falando de automóveis, porque automóveis a gente pode dizer que os caras, se não minimizaram, eles quase praticamente debelaram a corrosão. Por quê? Várias atitudes foram tomadas, né? Foi um programa multidisciplinar para se combater a corrosão. Foi em substituição de materiais, que os para-choques não são metálicos, são de plástico. Aí veio o desenvolvimento de tecnologia para pintar plástico. Então isso já foi, não tem mais corrosão. O aço hoje é um aço muito mais resistente à corrosão do que o aço comum que nós tínhamos antes, né? Aço com ativação de cobre, que tem uma proteção anticorrosiva melhor. O processo de aplicação de tintas, catoforético. Tu bota o carro lá dentro, a tinta vai em qualquer lugar, deposita com a mesma espessura e com a mesma eficiência. Isso faz parte de um avanço tecnológico para combater a corrosão. Mas eu estou falando de uma coisa mais simples ainda, foi aquilo que o professor Rua falou lá em 1970, que disse que se podia economizar 25% do custo da corrosão fazendo as coisas básicas. Não precisa criar nenhuma tinta nova, nenhum revestimento novo, nada. Faz somente aquilo que nós temos disponível, a tecnologia disponível. Mas os problemas de preparação de superfície, eu canso de falar, não tem milagre para pintura. Cuida da preparação da superfície e vai dormir tranquilo. Isso eu escutei de um americano, uma invenção minha. Então, acho que a gente tem que investir, temos ainda, e por conta disso, temos que investir na formação profissional mais ainda. A qualificação, a certificação. A inspeção precisa ser mais Exato. efetiva. Exato. Então, agora, Éder... Pode trocar essa ideia. Éder, pensando em avanço tecnológico, a gente viu aqui também hoje falar sobre tinta em pó, né? E Sim. eu vi a Giovana falar em outras maneiras ou eu entendi mal, sobre aumentar espessuras em aplicação a pó. É verdade. É verdade? Na verdade, é correto. E é correto. É correto. E é um trabalho realmente que vem se desenvolvendo, 3 camadas, 3 demãos. 3 demãos consegue fazer deposição de tinta pó em mais de uma camada. E mais de uma camada. São 3 demãos de zinco, mais o epóxi, mais uma demão ainda de poliéster, que seria o equivalente ao poliuretano, né? Você consegue fazer um esquema... Já é realidade. Aqueles exemplos que a Giovana colocou aqui, né? E o Fragata, o nosso amigo, participou desse projeto, um projeto muito, muito bem elaborado, com testes não só de laboratório, mas os testes em campo, como a gente viu lá na P68, né? Isso com a aplicação eletrostática. Eletrostática. Então, o zinco, a camada de zinco, ele está conduzindo para você poder aplicar a segunda demão. E vai a segunda demão de epóxi e depois o poliéster super durável, que é uma nova tecnologia, né? Vamos dizer assim, o super durável é uma tecnologia que tem maior resistência ao intemperismo, ao UV, né? Sim. Então, o super durável já é uma realidade, por exemplo, para os fabricantes de máquinas agrícolas, porque hoje a máquina agrícola, eu estava vendo, escutando o que o Fragata estava comentando no setor automobilístico, isso está indo também para o setor agrícola. Porque as máquinas estão cada vez mais engenheiradas, máquinas que parecem um avião, com controle de GPS e tudo mais, e aquilo lá hoje se dá um valor enorme para aquela tecnologia. E a nossa região aqui tem muito, né? Tem fabricantes desses implementos agrícolas. Exatamente. E a pintura, por exemplo, de implementos agrícolas hoje é com poliéster super durável. Ou seja, com 3.000 horas de UVA.
tá? Então, com perda de menos de 5% de unidades de brilho, né? Mas eu queria colocar um ponto que é importante, e eu acho que esse seminário é uma abertura para a região sul, né? A questão da divulgação do conhecimento. Quando o Fragata comenta do setor automobilístico, que praticamente resolveu o problema de corrosão, e não é só uma montadora, porque aquilo ali é uma questão de conhecimento. Então, Sim. olha só como é importante eu não olhar para si e olhar pela comunidade de Isso. proteção anticorrosiva. Eu acho que esse passo que a gente está dando aqui na Univale, isso é fantástico, porque tu começa a olhar o negócio. Isso é o mais importante, é o conhecimento. Porque, vamos lá, para preparo de superfície, né, Fragata, precisa ter, mas é o conhecimento. A gente às vezes fica falando, mas como a gente fala para um grupo maior que vai disseminando, a gente vai conseguindo ter êxito nesse processo e vai ter o êxito como teve o setor automobilístico, né? Acho que é muito importante a gente citar a importância desse tipo de evento, né? E justamente a parceria que a Naros, né, a minha empresa, tem com a Univale hoje, justamente nasceu da busca da Univale se aproximar da indústria. Então, ela está muito focada nisso. Então, ela tem uma divisão de prestação de serviço onde vai disponibilizar e com o incentivo aí da indústria local, poder prestar ensaios laboratoriais para a WEG ou para as empresas de implemento agrícola, as indústrias, os estaleiros que estão por aqui. Exato. E aqui é uma prova disso, olhando assim no público que está aqui, tem indústria, tem óleo e gás, você tem N segmentos, tem até de eólica aqui, gente. Isso para você ter uma ideia do alcance do sucesso desse primeiro evento. Então, quer dizer, isso é muito importante, falar para um público maior, né? Falar para esse público maior. E eu até dei um incentivo aqui para a Univale, aí, que a gente precisa, né, também de novos talentos, né? Então, isso é importante, né? Desde cedo a gente cultivar isso, né? E dentro da universidade é o caminho, né? Exatamente. De repente, a Univale, dependendo de orçamentos, de dinheiro, pode pensar em montar um laboratório aqui. Por que não? Entendeu? Uma boa ideia, né? Um bom laboratório voltado para corrosão, para polímeros, né? Nós estamos com uma deficiência grande. Falou-se hoje aqui em laboratórios independentes, não é isso? Isso. Todo mundo tem que levar para um laboratório independente. Eu tenho algumas dúvidas como é que se interpreta isso, né? Eu sei que é um laboratório independente, mas a minha dúvida é uma outra. Então, um laboratório independente aqui no Sul seria muito importante, porque hoje nós estamos restritos a São Paulo, praticamente, aos 2 que tem lá. Exato. Que nem sempre, em termos de tempo, atendem à necessidade. Já estão com uma demanda Muito grande. E eu acho que para uma região desta aqui, ou dentro de uma universidade, então, teria um valor extraordinário. É um independente bem competente, com uma credibilidade. E eu acho que foi bastante feliz, né, a iniciativa aí do CTQFF, que você, inclusive, dá o nome para o centro de treinamento, de fazer eventos juntos, né? Então, a gente já está pensando num segundo seminário, agora para o segundo semestre. Isso, já está. Já estamos aí costurando isso. E a presença de empresas como a WEG, tintas aí, é muito importante. E eu vou fazer um elogio, né? Fragata, Richard, o que acontece, né? O Fragata sempre foi um incentivador do conhecimento, né? Richard, você está puxando isso aqui e é muito importante para a gente na formação dos novos talentos, né? E essa dobradinha, quando a gente fala não só unir as empresas para fazer isso aqui, mas também a gente fazer a nossa mesa redonda, muito importante também lá na hora do palco, lá, né? Isso. Dividir o conhecimento. Isso. Né? Eu já participei algumas vezes, né, Fragata, e quando você está lá no palco dividindo o conhecimento, para os modelos de seminário, é muito legal. Porque você está ali realmente para passar um pouco desse conhecimento que a gente tem e que a gente não vai levar para outra. Tem que passar aqui. Tem que passar aqui, né, em vida. Então, né? E mais uma coisa que aconteceu nesse seminário foi a presença da MPP aqui, né?
Então eu tenho um sonho de fazer um capítulo da MPP aqui no Sul, porque eu entendo que tem gente de valor aqui que a gente podia congregar e participar de comitês de norma das normas conjuntas que tem NEI e CSSPC, que são geridas aí pela AMPP, né? Que eu acho que seria... E tem sim, tem um potencial enorme, tem público para isso e eu acho que a ideia tem que caminhar. A VEG já está fazendo cursos de inspetor de pintura in company, né, Isso. da MPP, que é uma certificação reconhecida mundialmente, né? Então, eu acho que esse seminário aqui teve vários sucessos aí, vários triunfos aí. Com certeza. Eu queria parabenizar a Univale por essa iniciativa. Para mim foi uma grande surpresa, uma plateia, um auditório muito cheio, né? Um negócio muito gratificante. Sinceramente, foi uma surpresa muito grande ver a quantidade de gente que tem aqui. Mas quando o pessoal soube que você estava vindo, Fragato, aí Lotou o evento. lotou o evento. A gente tem que dar Querem me deixar sem um crédito para você também. Crédito para todos, estou sempre ajudando. Você sempre está ajudando. Você é um cara, assim, voluntário, né, na coisa. Ok, muito obrigado. Eu só também queria agradecer a Univale, que foi excelente. Richard, a sua iniciativa junto com a parceria com a universidade. Ao professor e eterno Fragata aqui, né, que realmente contribui muito para esses eventos e a gente se sente muito honrado, né, de estar presente na nossa região, né. Às vezes a gente vai para fora do país buscar conhecimento, aquele negócio. Nós estamos aqui hoje, aqui do nosso lado, compartilhando. Isso é um orgulho, tá? Isso é um orgulho muito grande para nós aqui catarinense, recebendo um evento desse porte aqui, ainda com uma presença... Eu sou carioca, nascido carioca, vivi 2/3 da minha vida em São Paulo e há 20 e poucos anos eu vim para Santa Catarina e não quero sair mais daqui. Claro que eu vou nos eventos do Rio de Janeiro, eu vou nos eventos de fora, mas a gente precisa ver eles aqui também. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Vai lá. Muito bom.